Olá pessoal, algumas considerações a respeito do primeiro vídeo que não foram contempladas. Ok? A primeira delas diz respeito a este percentual aqui. O que significa? Isso aqui é uma análise vertical do custo, da tabela de custo fixo ou da estrutura de custos do escritório. Então, por exemplo, a conta de aluguel, ela contribui com 8,26% do custo total, certo? Já a folha de salários, mais encargos sociais, contribui com mais de 57%, quase 58% do custo fixo. Perfeito? Outro detalhe importante. Vamos fazer aqui uma simulação para ver as diferenças de custo e de preço de venda se você trabalhar sozinho. Então, esse profissional arquiteto, aqui nós vamos zerá-lo se você trabalha sozinho, ok? E vamos ver aqui, então, as diferenças. Olha, o custo antes era 15 mil e pouco, passou para 12 mil e pouco, ok? A contribuição da folha de pagamento mais encargos sociais diminuiu para 52%, arredondando. O custo da hora, que era 50 e poucos reais, passou para 81,78. O que significa? Por que ele alterou tanto? Porque antes você tinha 300 horas, ou seja, você diluía o custo de 15 mil por 300 horas. Agora você está diluindo um custo mesmo menor, mas por apenas 150 horas. Por isso que esse resultado foi maior, porque você está diluindo o custo fixo por 150 horas mensais. Independente de você trabalhar 10 horas, 15 horas por dia, como geralmente é normal, você trabalha em casa, você leva trabalho para casa, enfim, independente disso, mas você agora está trabalhando sozinho, só tem um profissional aqui trabalhando, ok? Muito bem, então, outra observação. O Simples Nacional continua a mesma alíquota e ele é R$ 20,85. Você deve estar se perguntando por que o lucro, que é de 20%, maior, portanto, que a alíquota do imposto, gerou um resultado em reais, em moeda, menor do que o resultado da tributação. Porque a tributação, apesar de ser menor do que a sua margem de lucro, ela vai incidir sobre o preço de venda, sobre faturamento, ok? Não sobre o custo da hora técnica, e sim sobre a receita financeira, o quanto que você faturou. Por isso que dá uma diferença pequena, mas dá uma diferença, certo? Muito bem, o custo da hora técnica foi recalculado automaticamente, pulou para 102,63, que é o que? É o valor de custo da hora mais o valor dos impostos que incidem sobre a receita. Ok? Muito bem. Quanto a essa tributação ainda, eu falei que o faturamento do escritório, o teto de faturamento para essa faixa de tributação, de 16,93%, é de R$ 180 mil. Esse valor de faturamento é anual, não mensal. Okay? Então, se o seu escritório fatura um pouco mais de 180 mil, a tributação aqui é outra. O Conselho, no site do Conselho de Arquitetura, tem essa tabela, ok? Então dá uma olhadinha lá para ver se você
é o seu caso de faturar acima de R$180 mil por ano. Outro detalhe relevante, aqui nós temos 2 estagiários, certo? Entretanto, nós temos apenas um profissional e 150 horas de estoque ou capacidade produtiva mês. Por que que os estagiários não estão contando como força de trabalho? E essa foi uma decisão minha, porque o estagiário ele é estagiário. Ele não é um profissional ainda, a não ser aquele estagiário que esteja lá no último semestre e já tem uma certa experiência, que tem um conhecimento já mais aprofundado e que você confie nele, pode passar algumas atividades ou tarefas de projeto, aí você pode contar, ok? Mas em princípio o estagiário só trabalha meio turno e ele não é, entre aspas, produtivo, nada de preconceito, apenas é uma convenção que eu uso de acordo com a minha experiência, ok? No caso do contador, você contrata um escritório de contabilidade para fazer a escrituração contábil. E o contador cobra para pequenas empresas, micro e pequenas empresas, ou um valor fixo mensal, que geralmente é um salário mínimo vigente, federal, salário mínimo federal, ou por processo ou processamento de documentos. Conforme o volume de documentos, é o valor que você paga para ele no final do mês, certo? Muito bem. Em tese é isso. Então aqui você tem uma estrutura de custos, que a gente chama de estrutura de custos, com os valores que você preencher de acordo com a sua realidade. As células que estão coloridas você não deve mexer, porque elas contêm funções matemáticas, como essas que eu marquei agora, e essa coluna toda aqui, mesmo acontecendo lá, enfim. E aí você tem lá no final das contas um preço de venda por hora técnica. Preço de venda por hora técnica. Esse preço de venda você pode traduzi-lo em metros quadrados, que dá 59 centavos, ou preço do projeto por metro quadrado, hora técnica por metro quadrado, ou preço do projeto por metro quadrado, que seria, nesse caso, R$ 569,39. Ok? Aqui nós temos um formuláriozinho, que é gerencial, que é a DRE, ou seja, demonstração do resultado do exercício, pode ser demonstração do resultado de projeto, pode ser DRP, ok? Onde tem um resumo da operação total. Então, nesse caso, a receita operacional bruta é o preço cheio do projeto, os impostos faturados, a receita operacional líquida, ou seja, a diferença, os custos dos serviços e o lucro operacional, que nesse caso deu R$ 9.502. Mas isso aqui eu explico numa outra oportunidade. Ok, pessoal? Então eram essas as considerações que eu queria fazer a respeito o primeiro vídeo sobre o cálculo do custo e formação do preço de venda. Valeu! Agora o próximo vídeo será, vamos trabalhar nesta planilha aqui de orçamento para encontrar o valor da hora técnica mais impostos mais lucro, que já está lá calculado, e vamos encontrar então o preço de venda de um projeto com um exemplo aqui de um projeto de arquitetura de interiores, ok? Até a próxima!